por certas circunstâncias, eu gostaria de ser uma mosca na parede, para apanhar o gesto, as palavras, digamos, filmando, ou, digamos, o momento em que esse gesto fica, digamos, parado numa fotografia. Isso de ser uma mosca. Esta é uma maneira de fotografar, e a outra foi quando ele diz da cumplicidade. Essa cumplicidade trata-se de certas fotografias, de certo tipo de fotografia, por exemplo, que eu acho que muitas dessas fotos que foram revistas através de Moreira Salles, quando eles compraram meu acervo, foram fotografias que eu andei tirando durante muitos anos, especialmente 60 e 70, muitas delas ligadas a regiões, retratados em mundos de certos escritores brasileiros. Quando você falou brasilianistas, de fato, mas essas pessoas que eram especificamente, era Verger, era Boterreau e eu, por exemplo, não era uma escola, era um momento do Brasil, um momento em que as pessoas que a gente retratava, geralmente populares, faziam as coisas não como encenação para um outro público, mas para o mero prazer e força de fazer para eles as manifestações que o pertencem. Então a diferença, Verger e Boterreau pegaram um país ainda menos, usar a parte retratada, que é uma besteira, mas ainda menos visto. Tem certas fotos, uma especial do Boterreau, em que ele, acho que é o Nosso Senhor dos Navegantes, na Bahia, Salvador, em que os saveiros saem com aquele monte de gente, e as velas, e você vê essa manada de saveiros saindo. Então eu diz assim, eu sinto as velas, eu sinto o vento nas velas das fotos do Boterreau. Por que não sente na minha? Porém, eu queria dizer a coisa seguinte. Eu acho que ele, apesar de ser um fotógrafo muito preciso, mas ele pegou um externo ainda muito mais, se vamos dizer a palavra, inocente. Ou seja, um externo menos trabalhado. Virgem. Virgem. Eu queria saber se você acredita que hoje em dia é uma coisa banal, ou se a gente está saturado de fotografia, se existe muita fotografia, elas são banais, assim, elas não têm muito valor hoje em dia. Não, eu achava, curiosamente, mais isso há 10 anos. Aí eu achava, não aguentava mais ver uma foto, não? Porque você tem outdoors, indoors, updoors, downdoors, então a fotografia, se a imagem era uma saturação tremenda. Ainda é, porém, aí é uma coisa muito complicada a falar rapidamente o que eu sinto. Mas agora a fotografia é o tempo inteiro, celular, pim, pom, 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 como a fala em celular. De vez em quando uma coisa terrível, a pessoa... Outro dia, estava ontem no elevador, aí a pessoa fala a vida dele quando fala no celular. Não, porque quando fala, fica na boca, você saber, sabe? Então, há essa questão, mas é uma apropriação mais democrática. E o que eu acho que é ótimo isso, só que é bom talvez não confundir as coisas. Digamos, uma coisa é fotografia e a outra também é, mas é uma maneira absoluta, eu diria que quase que inconsciente, é uma vontade de pertencer.
de pertencer, mas sem fazer arte. E o fotógrafo, sem querer, sempre tem uma ideia de sintetizar o mundo, quer dizer, então a diferença, mas eu acho que apesar de ser mais usado agora, ele é usado de uma maneira mais mais popular, mas a coisa é distinguir sobre essas dois territórios. Você diz a fotografia a arte nem precisamos usar a palavra arte, a fotografia, e a outra são imagens no metro, por exemplo, imagens no ônibus, imagens no show. Mas ali o que eu acho que o perigo dessas coisas, nunca podemos falar de perigo, mas a tendência da facilidade aparente do digital e o uso absolutamente geral da foto é a porção de imagens, a porção de fotos, digamos assim, fotos, imagens que estão tomando. Porque aí eu digo assim, eu penso, mas aonde vai toda essa informação? Iniciei na Quatro Rodas, depois, está ele filmando com as coisas dele. Depois, na realidade, momento em que realmente, junto com o Jornal da Tarde, foi um momento em que a imagem começou a ser altamente valorizada no Brasil. Porque o estado de graça foi essas que eles chamam de caranguejeiras. Essas mulheres que estavam pescando na água entre rio e mar, Lamacento, que eu captei como o fim de uma reportagem sobre o homem do caranguejo, e que simplesmente em 2 rolos de filme, 36 poses e 36 poses, não precisei fazer mais uma foto para englobar essa situação. Em vezes, por exemplo, eu fui uma vez para a Amazônia para fazer uma matéria especial sobre Amazonas para a realidade. Fui até quase o Acre, fui até o Rio Purus. Bom, aí voltei e eu acho que foi absolutamente vago o que eu captei. Mas captei na cabeça assim, cenas burlescas, por exemplo, essa espécie de tormenta surda de lá, com um pai basco que estava desesperado porque tinha baixado, como geralmente baixava uma vez por ano, o que ele chamava de febre negra. Aí a gente foi visitar famílias que tinham sido atacadas, geralmente é uma coisa que atacava adolescentes. E me lembro ainda hoje uma família, uma mãe que nem se lembrava os nomes, que tinha perdido 8 filhos dessa maneira. Não? Então, certas coisas assim, eu acho que de vez em quando a foto... Porém, você tem um lado de foto de guerra, jornalistas de guerra. Isso já, eu acho que deve ser uma adrenalina extraordinária, não? Pessoas dizem coragem, eu nunca acho que se trata de coragem, porque quando a gente gosta de fazer uma coisa, a gente gosta porque, de certa maneira, nos invigora também, nos faz sentir que a gente existe, né? Mas isso da China foi uma coisa muito curiosa, porque eu fui lá, não foi, vou só fazer uma parênteses. Hoje poderia ser falado que fiz milhares de fotos em digital, mas na realidade é que eu fiz 40 rolos, que já era muito. 40 vezes 36, quanto sai? Um monte.
Não. 1600, mais ou menos? Já era um escândalo de muito. Então, era a Kodachrome. Naquela época, a Kodachrome só se revelava no Panamá e em Paris, se eu não me engano, e nos Estados Unidos. Parando de Pequim para Paris, eu vi, quando eu recebi os rolos todos, fiquei de fato desesperada e falei, não saiu nada. Pensando que tinha sido atacado pelo raio-x do aeroporto de Hong Kong, que passei por aí, e de vez em quando podia ter atacado certa camada do filme. Consegui reunir 40 fotos, a realidade era muito assim generosa, nunca perguntaria às outras mulheres. 40 fotos, deu certíssimo, fizeram a matéria, foi capa, foi muito bom, mas eu só sabia quanto eu tinha falido. Bom, este foi em 1982. Em 1996, um dia peguei as caixinhas desses rolos e eu tenho um enorme, como se fosse um negatoscópio, em que posso botar umas 1000 fotos aí. E destaquei as fotos e aponto assim, rolo por rolo. E depois de 2 dias assim, numa alegria total, conseguiu reunir umas 250, 260 fotos. Para fechar essa história, sim, com cada ano que passa, essas fotos seriam quase como se um pequeno exemplo de antropologia visual. Porque você vê como as pessoas vestiam, você vê os carros, quer dizer, era uma China outra totalmente que a China hoje. A razão principal pela qual eu não tinha me aceito nas fotos, porque às vezes a gente não se aceita naquilo que a gente está fazendo sem saber, entende? A luz em agosto, que eu fui em agosto, a luz na China em agosto, é absolutamente branco, sem sombra de sombra. Aqui, eu durante anos, quando eu trabalhava até no branco e preto, mas até especialmente em cor, em uma luz não necessariamente amarela, mas em uma luz mais quente tropical. Inclusive tinha um grande impressor aqui, suíço, chamava Brunner, que ele inventou uma gama, uma escala de cor Brasil, em que ele reforçou o amarelo. Você disse uma frase que eu anotei aqui, porque eu achei bem bacana, eu queria que você comentasse, que a fotografia, não sendo usada para ser foto, tem outros poderes, um poder de evocação, um tempo perdurável. Sim, isso eu acho muito interessante, porque não fui eu mesmo que comecei a pensar assim. Eu ouvi dizer que o Ingmar Bergman tinha enorme prazer em ver. Agora a gente faz filminhos em celular, mas antigamente os filmes de família se faziam em 8. Super 8 milímetros. Antes de Super. Era, não, sim, pequenininho, não? E ele gostava de ver essas, não só barulho de máquina, mas aí eu pensei assim, quando você vê rolando assim, ou quando você vê fotos feitas como lembrança, às vezes você, por exemplo, você fica se indagando quem é esse cara, o que ele está fazendo, onde que esse passo levava ele na foto, porque você está menos presa à admiração de uma elaboração visual. E você se andar, quem é esse cara, por exemplo? Me lembro, o Barthes também escreveu um livro que se chama A
cara, uma coisa assim, que ele viu uma foto de um dos irmãos do Napoleão. E ele diz assim, eu estou vendo os olhos daquele que viu os olhos do imperador. Então, o que seja, você fica envolvida familiarmente com a imagem. Enquanto eu acho que uma imagem, vamos dizer assim, uma elaboração visual, você fica mais presa pela beleza, pela harmonia, pelo equilíbrio da coisa, entende? É difícil explicar, mas eu acho que um pouco vai por aí. Tem uma outra frase que você diz, que você não se deixa encantar pela foto, sim pela história por trás da foto. Será que eu falei isso? Olha, Foi falado, eu anotei. eu falei que eu não me... Não, mas é nesse contexto. Sim. É nesse contexto da foto totalmente amador. Que aí eu fico assim, dizendo, quem é esse camarada? Agora, quantos anos teria? Eu vi uma coisa tirada por Smith, 1930. Digamos, 1930. Aí eu calculo, o cara tinha 6 anos. Quantos anos teria hoje? Aí eu vejo quase 90. Então fica fazendo essas indagações familiares para quem não conhece, que talvez não façam isso. Por exemplo, tem uma foto de um menino com como se chama, um pão desses, como chama esses pães franceses? Baguete. Baguete. Pelo Cartier-Bresson, de um menino francês, com essa famosa baguete francês, que as pessoas têm essa intimidade com o pão. Mas eu paro na foto, mas não indago aonde esse menino iria. Então é coisa curiosa essa. Porque a foto já me preenche a curiosidade. Tem o famoso, como se chama, não é Lautrec, como se chama esse famoso fotógrafo? Ah, meu Deus do céu. Ele faz fotos de quê? Do francês, nos anos 20, que fazia a família. Eu vou me lembrar. Lartigue? Cosa? Lartigue, não? Lartigue, é esse mesmo. Tá vendo como as pessoas... Que bom, assessor! Muito bem! Salvou a situação, porque... Não, eu sei, é curioso. Agora, essa é uma coisa muito interessante, porque a gente, com o Pete, a gente está trabalhando aqui 8 meses, lidando com o dia a dia, muitas coisas. É uma coisa, é uma escavação, porque enquanto a fotografia era material, você via, você não sabe o que está na fita de vídeo. Então a gente, de um lado, a gente está pegando momentos íntimos dentro de cenas íntimas, escolhendo. E outra, eu falo essa brincadeira com ele porque o que o Felipe, por exemplo, tem visto, tem se familiarizado com muitas coisas que durante esses anos todos faziam parte desse tipo de acerto. Às vezes as pessoas me dizem assim, você trabalha muito no mato, tá? Com muita coragem. A primeira coisa eu falo, mas não é coragem nenhum. No mato o que você precisa é uma paciência de Jó para suportar o que não acontece, não? Você tem a sonolência do silêncio. Então, coragem não, porque eu seleciono, eu quis fazer isso, porque sabia que isso ia me dar uma energia. Mas eu acho que o fotógrafo de guerra também, ele quer, obviamente, quer ser um registro do mundo, para o mundo, mas para si mesmo também. Né?
não acho, a gente deve ter, mesmo que a gente não use e critique certas coisas ou abre certas discussões acerca, a gente não pode fechar a cabeça para novos meios, não? Eu acho muito interessante, essa questão comigo da Chile era muito interessante, porque às vezes a gente não reconhece o que a gente chegou a fazer, exatamente. porque não entra no corriqueiro do que a gente sabe. Eu sei fazer isso, eu sei fazer isso, eu sei fazer uma certa luz, eu sei fazer uma certa dramaticidade. Outra coisa não tem, então não sei, não presta. Mas aí, vez ou outra, você volta e se dança, o que está acontecendo com o Xingu? Os caras dizem, nossa, essa foto. Aí eu digo, de fato não é ruim. Mas às vezes precisa um segundo olhar também. Por isso eu digo, questão de generosidades, de vez em quando é interessante. Talvez a foto, muitas, que a pessoa possa tirar desde os mais clássicos até os mais instantâneos, talvez é aquela foto em que você está ali, compreendeu, mas se esquece e faz. Talvez isso seja a foto, talvez que naquele dia você vai mais apreciar depois. Não, você estuda, você faz parte, mas de repente você se esquece. E você, com toda uma espécie de pré-avaliação, um momento de liberação, não é? Que você tem momentos de intimidade, muitas vezes de noite, digamos, em que a cabeça, de vez em quando, é fértil, você vai pensando, você vai se abstraindo um pouco do dia a dia. De vez em quando você escuta uma música que te devolve umas lembranças. Essa é uma parte em que a gente pode, como se você, com um líquido, você preenchesse um pote, digamos, você preenche a sensibilidade, mas no fazer a foto, a coisa é tão imediata muitas vezes, é tão alvo de falhar. Falível. É tão falível, quer dizer, quando eu falei, que a primeira vez que eu fui fazer uma psicanálise foi por complexidades, por isso você mede as duas coisas, complexidades familiares, que eram muitos casamentos muito difíceis e tal, mas também porque cada vez que eu saía com a maquininha, que era muito incipiente, quebrava o flash. Cada vez. Aí eu pensei, meu Deus, cada vez. Bom, não é que fui procurar o doutor por isso, fui mais pela convulsão interna. Só que quando acabou o tratamento, por causa de que ele repentinamente faleceu, mas me liberou de uma coisa, nunca mais teve essa certeza de que eu sairia para fazer fotos e que falharia nisso.